Olá, gente, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. A missão do nosso grupo hoje é explicar o tema coesão e coerência, capítulo 10 do livro Lutar com Palavras, da autora Irandé Antunes. Vamos lá? E para a gente alcançar esse objetivo, nós vamos fazer uma breve viagem pela linguística, para conhecer alguns conceitos de produção de sentido para a comunicação. A gente vai ver também o conceito de coesão e coerência, as 4 meta-regras de Charolles e também o conceito de coerência macroestrutural e microestrutural. Agora, vejam esse vídeo. Gente, a pessoa vir cobrar coerência de mim. Eu não conheço ninguém mais hipócrita do que eu. Hoje eu acredito, amanhã não mais. Hoje sim, daqui a pouco não. E tudo bem, é sobre isso. Sobre isso que não sabemos, mas é sobre isso. A maioria de nós já escutou que um discurso é incoerente ou que não tem coesão. O que faz a comunicação ser coesa e coerente? Existem recursos para isso? A resposta é sim. Para o autor Ivanildo Bechara, no livro Gramática Fácil, é necessário tanto para o emissor quanto para o receptor da mensagem dominar 3 saberes para a comunicação efetiva: o saber locutivo, o saber idiomático e o saber expressivo. O saber locutivo consiste em falar em conformidade com os princípios gerais do pensamento, os conhecimentos das coisas existentes no mundo em que vivemos, a interpretação do que uma língua particular deixa em aberto. O saber idiomático consiste em saber uma língua particular, e saber uma língua é expressar-se em conformidade com o saber tradicional de uma comunidade, com a norma tradicional, com seu uso tradicional. O saber expressivo se dá pelo conhecimento em saber construir um discurso e o texto conforme as circunstâncias, levando em consideração a situação e a pessoa com quem falamos. Sendo assim, podemos passar a chamar de cadeira algo que todos conhecem como árvore? A resposta que mais se aproxima do correto é: não há nada que nos impeça, mas provavelmente o esforço estará fadado ao fracasso, por maior que seja o prestígio de quem tenta introduzir a moda entre os indivíduos envolvidos na atividade comunicativa. O nosso processo de significação leva um tempo para consolidar algo de acordo com a sua serventia ou uso. Por isso é tão difícil mudar o significado delas. Tudo o que conhecemos já estava aqui quando chegamos. Crescemos aprendendo que as coisas são como precisam ser e que é assim que tudo faz sentido. Por isso o conhecimento de senso comum se sobrepõe. Veja mais um exemplo que, cinéfilo ou não, todo mundo conhece essa cena. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente A essa altura, o nosso conhecimento intuitivo nos permite dizer que coerência tem relação com algo que é certo, linear, que é uma concordância na fala ou entre a fala e as ações de alguém. Tomamos o conceito como algo sólido. Por outro lado, a coesão se refere à estrutura, à ligação entre os elementos de um texto. Subi a porta, fechei a escada, tirei minhas orações e receitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Autor desconhecido. Seria esse texto incoerente? É possível descobrir nele alguma ponta de sentido? Melhor dizendo, é possível recuperar alguma unidade de sentido ou intenção? Serve para dizer alguma coisa? Se serve, como encarar o fato de as palavras estarem numa arrumação linear que resulta sem sentido? A porta sobe, a gente fecha a escada, a gente tira as orações e recita os sapatos, a gente desliga a cama e se Para a gente explicar então um poema, a gente precisa voltar lá na linguística, lá no comecinho, no saber locutivo, que fala sobre os princípios gerais do pensamento e o conhecimento das coisas existentes no mundo em que vivemos. Para além da licença poética, é do conhecimento comum que quando a pessoa age de forma boba, trocando as palavras e até as ações, é que a gente costuma dizer que a pessoa está apaixonada. E é isso que o texto provoca na gente.
Meta-regras de Michel Charolles. Michel Charolles é um pesquisador francês de linguística textual. Em seu trabalho de 1978, Charolles formulou 4 regras que tinham como propósito ajudar no ensino pedagógico e melhorar as análises dos professores quando fosse corrigir textos escritos pelos alunos. As 4 meta-regras formuladas por Charolles são pensadas pelo autor francês para serem usadas no estudo de coerência, pois o mesmo não faz referência ao uso de coesão, apesar de em seu trabalho ele faça uso dessa unidade lógica. Meta-regra de repetição. Essa meta-regra se refere à retomada de certos termos citados durante o decorrer do texto. Por exemplo, Ayrton Senna foi o terceiro colocado na Inglaterra, pista na qual o brasileiro já havia conquistado vitórias em outras categorias. Perceba como o autor troca o substantivo Ayrton Senna pelo adjetivo o brasileiro. Outro exemplo, minhas metas para a vida são estas: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nesse exemplo, o autor faz o uso do pronome estas para fazer a retomada às minhas metas. Só é possível ver sentido em um texto que não tem sentido porque o nosso cérebro está programado para encontrar explicações plausíveis para o que nós vemos. Isso acontece quando recebemos uma informação e o cérebro busca em nossa memória algo semelhante ao que está sendo dito, ouvido ou sentido. Quando nos deparamos com um texto como esse, nós conseguimos ler porque nossa mente tenta decodificar e deduzir as palavras em blocos e não isoladamente. Por isso encontramos explicações para uma afirmação como subi a porta e fechei a escada. Na terceira meta-regra, Charolles deixa claro que para manter a coerência de um texto, um ponto do enunciado não deve se contradizer com uma informação já dita anteriormente ou que vai de encontro com a realidade. Por exemplo, um político de Macapá diz: "Em nossa cidade, as ruas não têm buraco." Essa fala é contraditória porque ela se contradiz com o mundo real. Meta-regra de relação. A quarta meta-regra explica que, para o texto manter sua coerência, quando o autor trazer elementos, fatos, objetos para o seu texto, ele deve manter uma relação, uma sequência coerente dos fatos, utilizando conectores que mantenham o sentido do texto. Por exemplo, veja que nessa estrofe, cada verso traz uma informação nova, e essas informações não têm relação uma com a outra, não têm conectores. Dessa forma, o texto fica quebrado com informações pela metade. Coerência. A coerência é a relação lógica que as ideias estabelecem e se apresentam ao longo do texto, como elas dialogam e interagem entre si, para chegar ao seu objetivo, que é ser compreendida pelo leitor. Com isso, apresento 2 viés, a coerência macroestrutural e a coerência microestrutural. Coerência macroestrutural, ou também chamada de global. Ela possui uma visão mais ampla das relações maiores das partes do texto. Por exemplo, a ligação da introdução com o desenvolvimento e a conclusão do texto, assim estabelecendo uma ligação em uma só unidade, mantendo a lógica idealista do texto. Por outro lado, a coerência microestrutural, ou local, estabelece uma visão mais próxima, detalhista entre palavras, frases, até formar o parágrafo, mantendo uma sequência nas partes menores do texto. Vamos para os nossos exemplos. Vamos usar o livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. A particularidade dessa obra é que cada página possui um autor e uma obra diferente. Vamos usar a visão ampla, pronta do livro, como a nossa parte macroestrutural. E as partes menores, que seria a obra dos autores, como a nossa parte microestrutural. As unidades menores, microestrutural, a parte mais ampla, maior, a parte macroestrutural. Vamos para outro exemplo. A redação do Enem.
texto dissertativo argumentativo, que possui 3 pilares: introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes maiores juntas formam uma unidade, o texto. Porém, essas 3 unidades possuem particularidades, outras estruturas menores dentro de si. A introdução possui contextualização, recorte e tese. O desenvolvimento, tópico frasal, expansão e fecho. A conclusão possui a proposta de intervenção. Partes menores. Então, podemos concluir que essas partes menores é a parte microestrutural e as partes maiores, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, é a parte macroestrutural. E agora, pessoal, só para a gente encerrar o nosso assunto, vamos retomar a meta-regra de não contradição de Charolles para explicar como uma frase pode ser coesa, mas não ter coerência. O presidente do Brasil apoia a ciência nacional e confia na vacina contra a Covid-19 produzida em solo brasileiro. A gente sabe que o presidente, desde o início da pandemia, tem minimizado a doença e sempre se mostrou contra a produção da vacina em parceria com a China. Portanto, ela não tem coerência. Se cuidem, pessoal. Usem máscara, higienizem as mãos constantemente e mantenham o distanciamento social. Logo mais a crise vai passar e a gente vai voltar a ter aula de forma presencial. Tchau, tchau.